O que fazer quando não se sabe o que fazer? Se você está passando por alguma situação difícil na sua vida, está atravessando algum deserto e você já não sabe mais o que fazer, você ora, você jejua, você pede resposta a Deus, mas parece que o céu está de bronze, tudo está em silêncio, você não sabe mais o que fazer. Deus trouxe você nesse vídeo aqui para finalmente dizer para você o que que você tem que fazer nessa situação que você não sabe o que fazer. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Carol Frutuoso e essa palavra estava queimando do meu coração porque eu já passei muito por isso. Talvez você esteja passando por alguma situação que você está esperando uma resposta do Senhor. E aí você já orou, você já jejuou, você lê a palavra do Senhor, mas você não encontra a resposta e você não sabe exatamente como sair dessa situação. Todas as portas elas estão se fechando. Você anda em obediência, você serve ao Senhor e as coisas não acontecem. Então, talvez você esteja agora em uma situação em que você não sabe se você deve avançar para aquilo que está queimando no seu coração, se você deve esperar, se você deve desistir de alguma coisa, se você deve insistir em alguma coisa, se você deve ou não dar aquele passo que você quer dar, mas que você está sem coragem para dar. E o problema de chegar nessa fase é porque quando a gente fica assim angustiado e fica nessa confusão, isso gera muito medo e muita ansiedade na gente. Ansiedade para querer resolver logo esse problema, medo de tomar a decisão errada. Mas escuta uma coisa que eu aprendi e que mudou completamente a minha vida e pode ser que mude a sua também. Quando tudo dá errado, você está orando, jejuando, você está obedecendo, você não está em pecado, você está servindo ao Senhor e as coisas não estão acontecendo, talvez quando os seus planos estão dando tudo errado, é porque é a hora dos planos de Deus dar certo na sua vida. Escuta isso aqui, às vezes Deus frustra os nossos planos para que possa entrar em ação os planos do Senhor nas nossas vidas. Nós somos seres humanos imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem, a gente quer respostas, a gente quer sinal claro, a gente quer uma direção imediata, mas Deus, ele nunca entrega o mapa completo. Ele nunca entrega tudo de uma vez. Ele entrega um passo por vez, ele entrega um processo. Ele coloca a gente dentro de um processo. E é dentro desse processo que ele trata o nosso coração. Então, uma coisa que Deus me ensinou a fazer quando eu não sei o que fazer é confiar nele. Confiar que eu não sei o que fazer, mas que eu sirvo a um Deus que sabe exatamente o que está fazendo. O fato de você não saber o que fazer quando você está diante de uma situação difícil e você fica angustiada, você fica angustiado, fica com medo, porque você não quer tomar a decisão errada, porque você precisa de uma resposta, precisa resolver aquilo. E o fato de você não ter essa resposta e você ficar sem saber o que fazer, não significa que Deus perdeu o controle da situação. Você não sabe o que fazer, mas Deus continua no controle de tudo. Então, às vezes, Deus nos coloca nessa situação de realmente não saber para que lado vai, porque é a hora que a gente finalmente sai de cena e ele começa a agir. Às vezes a gente quer tanto tomar o controle de tudo, quer tanto resolver as coisas do nosso jeito, que a gente sequer dá espaço para o Senhor entrar e fazer aquilo que ele quer. Então, sim, às vezes ele permite tudo se fechar, mesmo a gente estando em obediência, mesmo a gente orando, mesmo a gente jejuando. Não é só as pessoas que estão em pecados que vão para o vale, que vão para o deserto. Não, Deus, o próprio Deus, leva também seus filhos para o deserto. E temos vários casos na Bíblia de pessoas que foram levadas para o vale pelo próprio Deus. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, não foi pelo inimigo. Gideão, gente, Gideão foi levado ali para ser escravo dos midianitas e foi o próprio Deus que levou ele para lá. E a Bíblia prova isso lá em Juízes 6:1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Esse capítulo 6 de Juízes é muito tremendo. Lê a história de Gideão. No versículo 13, Gideão, ele pede praticamente socorro a Deus, né? Ele fala, ai meu Senhor. Mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que que isso tudo nos sobreveio? Sabe você se perguntando assim para Deus, meu Deus, por que que o Senhor está permitindo tudo isso acontecer comigo? Eu sou tua serva, eu tenho obediência, eu oro, eu jejuo. Se o Senhor é conosco, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Gideão estava passando por uma escassez, um problema financeiro tão grande.
nessa passagem aqui, e foi o próprio Deus que levou ele para esse lugar. É claro que Deus não coloca a gente no deserto, não coloca a gente no vale para nos punir, para nos machucar. O Senhor, ele quer o quê? Ele quer nos ensinar, ele quer nos ensinar a confiar nele, a depender dele. E depois que Gideão questiona Deus nesse versículo 13, Deus responde Gideão no versículo 14, falando assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus estava dizendo a Gideão que era com Gideão, mas Gideão estava vendo tudo tão impossível. A situação de Gideão era tão precária, Gideão estava num vale tão grande, que versículos antes ele fala aqui para o Senhor que ele não tem força, ele é o menor da casa do pai dele. Quando Deus fala, Gideão, eu sou contigo, ou seja, Gideão se sentia pequeno, baseado de onde ele veio, baseado nas circunstâncias que ele estava vivendo. Ele estava dentro de um deserto, ele estava passando por escassez financeira, e Deus estava ali dizendo que era com Gideão, que ele fosse, porque Deus era a força dele. E às vezes Deus está falando isso comigo e com você. Você está passando por um vale tão grande que você não consegue ouvir o que Deus está falando para você. Deus está dizendo para você: eu sou a tua força. O fato de você não saber o que fazer diante dessa situação não significa que eu perdi o controle. E Gideão, naquele processo, começa a fazer muita prova de Deus. Primeiro, ele pede ao Senhor para que, se é o Senhor que está falando com ele, que faça chover e molhar apenas aqui o algodão que estava lá e todo o resto ficasse seco. E assim Deus fez. Depois ele pediu o contrário, ele pediu para que chovesse e que molhasse tudo ali à volta, menos aquele algodão. E assim o Senhor fez. E foi quando o Senhor falou para Gideão que na casa de Gideão existia um altar levantado para Baal. E Deus estava querendo que Gideão levantasse o altar para ele, derrubasse aquele altar para Baal e levantasse um altar para o Senhor. Às vezes, quando a gente não sabe o que fazer diante de alguma situação, Deus está nos pedindo para a gente levantar um altar para Ele. Não adianta a gente ficar reclamando. Deus, Ele quer se relacionar com você. E Ele quer fazer isso não é só quando a chapa está esquentando, não. Mas Ele quer fazer isso em todas as situações. E às vezes a gente só para finalmente conversar com Deus, para falar com Ele de verdade, quando o negócio está já apertado. Então, se você não sabe o que fazer diante dessa sua situação, levante um altar para o Senhor. Primeiro, confie em Deus, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a depender do Senhor. Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Levante um altar para o Senhor. Paulo e Silas, eles quebraram as correntes e abriram as prisões adorando ao Senhor, não foi murmurando. Você sabia que a murmuração é uma intercessão diabólica? Eu vou repetir, a murmuração, ela é uma intercessão diabólica, ou seja, você está abrindo a sua boca para reclamar, para murmurar. Você está orando, só que você não está orando para Deus quando você está reclamando. Todo vale tem um propósito, todo deserto tem um propósito. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Não é porque você está achando que você está perdendo a guerra, que de fato você está. Você pode estar num nível de opressão. Presta atenção no que Deus está querendo falar com você. O silêncio de Deus também é uma resposta. O professor passa o mês inteiro dando aula para os seus alunos. Quando chega no dia da prova, o professor faz o quê? Ele fica em silêncio. O aluno pode falar o que for, perguntar o que for sobre aquela matéria. O professor não vai falar mais nada, ele vai ficar em silêncio, porque o aluno entrou em prova, mas o professor continua na sala. Assim é Deus comigo e com você. Às vezes Deus nos coloca em alguma prova, em alguma situação que para a gente é impossível de resolver, a gente não sabe mais o que fazer, e Deus está em silêncio, a gente acha que Deus nos abandonou, a gente acha que não vale a pena orar porque Deus não nos escuta. Aí o inimigo vem lá com a setinha dele no nosso ouvido, dizendo que não vale a pena orar, não vale a pena obedecer, porque a gente é serva do Senhor e está passando por grandes dificuldades. E o que Deus está querendo dizer para você é: levante um altar para mim, se relacione comigo, aprenda a confiar em mim. A situação é difícil para você, mas para mim não tem nada que seja difícil. Então Deus me trouxe nesse vídeo aqui para tranquilizar o seu coração. A resposta de Deus para a sua vida é: confie no Senhor. Você não sabe o que fazer? Levante um altar para o Senhor. Adore ao Senhor. Em vez de reclamar, adore. Em vez de murmurar, ore. Ai, mas eu já estou fazendo isso e nada está acontecendo. Então, continue fazendo. Pare de focar no seu problema. Eu sei que não é fácil, tá?
Eu não quero romantizar nenhum problema aqui. Eu sou ser humano igual a você. Eu passo por dificuldades igual a você. Mas Deus tem me ensinado que enquanto a gente não aprende a confiar e depender dele, a gente vai ficar dando voltas e voltas e voltas, porque a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço, enquanto Deus está dizendo que quem vai resolver aquilo é ele. Então, quando tudo começa a dar errado, quando as portas começam a se fechar, quando você acha que agora vai e aí de repente não vai e tudo deu errado, significa que os seus planos deu errado. E agora é a hora de entrar em ação os planos de Deus na sua vida. Quanto mais cedo você entender isso, e quanto mais rápido você se render aos pés do Senhor e deixar Ele trabalhar na sua vida, mais rápido você vai sair desse vale e você vai ver que as bênçãos que Deus tem para você é infinitamente maior daquilo que você já pensou em fazer na sua vida. Então, a partir de agora, quando você estiver em alguma situação em que você não sabe o que fazer, você já sabe agora o que você tem que fazer. Você tem que reconhecer que tudo fugiu do seu controle para que você deixe Deus tomar o controle das coisas. Porque às vezes eu e você atrapalha os planos do Senhor, fica querendo se meter, fica querendo dar jeitinho. Então Deus permite a gente entrar num vale, num deserto, começa a fechar as portas para que ele possa agir. Mas uma coisa é certa, minha irmã e meu irmão, Deus, ele vê todas as coisas. Ele está com você, ele escuta as suas orações. Não é em vão a sua obediência, não é em vão o seu jejum, não é em vão as suas súplicas de madrugada. Não desista, confie no Senhor. Deus quer te levar para um local de dependência e de relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Eu espero de todo o meu coração que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha ouvido o que Deus está falando para você. Para de murmurar, para de achar que você está sozinha, que Deus não está vendo você. Tudo está no controle de Deus e há um tempo determinado para todas as coisas nessa terra. Então, olha, que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa um like aqui para eu saber, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você quiser mais relacionamento com Deus, quer se ver como filha, quer resgatar aí a identidade que o mundo está tentando roubar de você, eu te apresento o meu devocional De Volta ao Jardim. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira conhecer. Enfim, eu declaro aí na sua vida que você aprenda a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, porque tudo, absolutamente tudo está no controle de Deus. Olha, um beijo no seu coração, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.